E aí, você tá no time que tá buscando a criminalização do coaching? Ou você é o coaching que não quer a criminalização da sua profissão, quer continuar atuando tranquilamente? Como é que é? Vamos bater um papo? Puxa a cadeira, senta aí com a gente. E aí pessoal, bora bater um papo sobre um assunto pouquinho polêmico, quase nada. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias que a gente viu esses dias sobre uma galera querendo criminalizar o coaching. Achei até um pouquinho pesada a palavra, mas enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E obviamente que a gente vai relacionar essa discussão com a psicologia, o que a psicologia tem a ver, qual o posicionamento da psicologia em relação a isso. Enfim, a gente vai trocar algumas ideias sobre o assunto, beleza? Quem tá aí já com as faquinhas na mão e o que você vai falar, calma, guarda as armas. Vamos lá, Rô, começa explicando pro pessoal como que a gente chegou até esse tema, por que ele veio até a gente agora. Então, a gente resolveu abordar esse tema porque o coaching em geral, não sei se você está assistindo, conhece ou não, tem sido recentemente uma área muito procurada por muita gente, psicólogos ou não psicólogos, enfim, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas no mês passado, dia 13 de abril, foi criada uma ideia legislativa com o objetivo de criminalizar o coaching, ou seja, criminalizar essa profissão, enfim, essa atuação. Essa ideia legislativa nada mais é do que uma proposta que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer no site do Senado. Então você vai lá, cria uma proposta sobre algo que você acha que precisa ser debatido. Todas as ideias, elas precisam ter 20 mil votos em até 4 meses. Ela, alcançando esses 20 mil votos, automaticamente ela vai virar uma consulta pública, que por acaso essa já virou. E ela também vai para discussão no Senado em algumas tramitações lá que eu não vou explicar muito porque não é o mais interessante agora. E a gente vai deixar aqui embaixo no link tanto a ideia legislativa, enfim, todos os links dos sites que tá tramitando essa ideia. O que acontece? Como eu falei, essa ideia ela precisa de 20 mil votos em 4 meses. Essa da criminalização do coaching, ela está com 24.200 em um mês praticamente. Então alcançou bem rápido o número de votos necessários, o número de apoiadores necessários para seguir em tramitação. Mas só explica um pouquinho por que criminalização, qual é a justificativa? Eu vou até ler aqui para vocês. Resumidamente ele está buscando, ele está reclamando na verdade do charlatanismo, até a palavra que ele usa, de muitas pessoas que se formaram em coach e aplicam técnicas ou alguns métodos de outras profissões. E aí é um ponto que envolve bastante a psicologia, porque particularmente eu conheço muito psicólogo que fez curso de coaching, é coach também, mas como eu falei, o coaching é um curso livre que qualquer pessoa pode fazer. A grande preocupação é porque o coaching ele não tem nenhuma regulamentação. E aí, na aplicação disso, a gente deixa um buraco gigante de controle. Então as pessoas se formam em coach, atuam em coach e a gente não sabe o que está acontecendo, o que elas estão fazendo, como que elas estão fazendo isso. Se você não teve contato ainda com a atuação de coach, você não entende tão bem, a proposta é de desenvolvimento humano, autoconhecimento. Resumindo bem geralzão, depois a gente vai entrar um pouquinho melhor, mas resumindo é isso. E aí você fica pensando assim, o que acontece ali na sessão que de repente ultrapassa a capacidade técnica do profissional formado em coaching. A gente até viu uma fala numa matéria do editor da revista Coaching Brasil, citando justamente essa questão. Existem aspectos que vão ser trazidos pelo aprendiz, como eles chamam, que é o coachee, a pessoa o cliente, né? Existem aspectos que ele vai trazer na sessão que não está no âmbito da atuação e nem do conhecimento do profissional formado em coaching. Então, ele precisa saber aquela hora dele parar e falar, aqui você tem que buscar um outro tipo de ajuda. O duro é, qual é a capacitação dessa pessoa conseguir fazer essa avaliação? E ele, de repente, desencadear coisas que a pessoa não está preparada para absorver naquele momento, que ela não vai saber lidar. Então, você entra numa sessão, você não sabe exatamente o que você vai tratar ali, você entra num aspecto da sua vida que você não estava preparado e você sai dali com aquela situação na sua cabeça. Como é que fica? Então, assim, eu nem tô entrando na questão do charlatanismo, porque o charlatanismo criminalizar mesmo. É enrolação em qualquer área, não é questão de por ser coaching, ou isso é má fé, e isso existe em qualquer área e tem que ser verificado sim.
Agora, a questão nem é só o charlatanismo, mas é o preparo para atuar num aspecto tão abrangente que é o desenvolvimento humano. A atuação, a sessão dele responde somente ao direito, né, ao direito do consumidor, mas não tem o embasamento de uma área de atuação como a psicologia, por exemplo. E isso, para mim, eu acho que é o mais interessante, pensar assim, por que não, de repente, o coaching ser entendido como uma metodologia que faz parte, está subordinado a, de repente, alguma área de conhecimento, e não simplesmente um curso livre. Eu concordo, acho que é muito perigoso isso também, e sinceramente eu não sei o que pode ser feito. Também não acho que deva ser criminalizado, porque a ideia de criminalizar é tornar isso um crime e ninguém mais poder atuar como coaching, que eu não acho que seja o ideal. Acho que também é uma proposta muito radical. Mas talvez, a partir dessa proposta da criminalização, alguém venha com a ideia de, tá bom, criminalizar demais, então vamos regulamentar. Talvez a partir disso surja alguma regulamentação, não sei. Não sei como que a coisa vai andar no Senado agora. Eu conheço muito psicólogo que fez cursos de coaching para ampliar a sua gama de ferramentas, de conhecimento, de técnicas, para trabalhar como psicólogo também. A gente vai falar um pouquinho depois do que o Conselho Federal de Psicologia pensa sobre isso, mas como psicólogo eu não acho ruim um psicólogo fazer um curso de coaching para ele ampliar o conhecimento dele. De alguma forma o psicólogo ele tem uma base que é da faculdade, de repente de uma uma especialização, algo assim, que são em geral conhecimentos que são trazidos com caráter científico, que eu acho que é o principal ponto, que o coaching não tem. O coaching, em geral, ele vai trabalhar, o profissional de coaching ele vai trabalhar com algumas técnicas que vão estimular o autoconhecimento, que vão fazer com que a pessoa tenha mais motivação, tenha mais foco e consiga desenvolver algumas habilidades ou conquistar alguns objetivos que ela tem. Mas, em geral, são técnicas superficiais até, porém, que podem estimular, podem trazer, despertar na pessoa, como a Amanda falou, algumas coisas que, de repente, ela não está preparada, que não seja adequada, que não seja o momento. E aliado a isso, na verdade, tem algumas matérias que a gente pesquisou, todas a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, que falam, além dessa questão de, o cara que fez coach, ele não está tão preparado assim para lidar com tudo que pode aparecer ali nesse trabalho que ele faz, porém, ao mesmo tempo, tem muito coaching que aproveita essa atuação, aproveita esse espaço que ele tem de alguma forma, essa credibilidade que na sociedade é bem grande, e acaba aplicando técnicas de outras categorias. Então a gente leu coisa de aplicar hipnoterapia, que teoricamente o coaching não pode, e por aí vai. E isso também é muito complicado. Então você tem pessoas que talvez não estejam preparadas para lidar com tudo que pode aparecer e pessoas que estão aproveitando isso e aplicando coisas que elas não podem aplicar. E se não tem ninguém para regulamentar, como que a coisa fica? E como o coaching ele é um serviço prestado, se tem algum cliente que ele fica insatisfeito, ou enfim, não gostou do que aconteceu, não gostou do que foi prestado para ele, ele vai reclamar no PROCON, sabe? Enfim, acho que não é a melhor maneira de tentar resolver esse tipo de questão. Se você passa com um psicólogo e tem alguma coisa que você não gostou, resumidamente, tá? Você tem um conselho que rege, que aplica, que enfim, que de alguma forma pode te dar um suporte no que você entende que não foi adequado no atendimento que você teve. Ponto. No coaching você não tem isso, não tem ninguém que vai responder por isso. Se você for no PROCON e abrir alguma reclamação, alguma coisa assim, vai ser em relação ao fulano de tal que te atendeu. E não vai ter ninguém da categoria, da área, que vai poder te dar um suporte nesse sentido. Tá, e aí talvez você chegou até aqui desse vídeo e se perguntando, mas por que vocês estão tão incomodados com isso? Deixa o coaching agir, deixa procurar lá, se tá errado, vai buscar então quem tá agindo errado e tal. Porque tem um boom muito grande dessa atuação, tanto da procura quanto da oferta. A gente tem um dado aqui, uma matéria de 2018, desculpa, a gente não foi atrás de um dado mais atualizado, mas é porque era uma matéria mais completa que estava abrangendo outros aspectos que a gente queria estudar, enfim. E aí ficamos nesse número aqui. Ele é de fevereiro de 2018, que fala que no Brasil existiam formados 40 mil pessoas em coaching, atuando até então 5%, mas não é um registro também ali tão oficial, tão certinho. Mas 40 mil pessoas formadas para atuação em coaching. E aí a gente tem um monte de gente formada, tem um monte de gente procurando. E por que procura tão grande?
Porque a proposta do coaching é um retorno mais rápido. Por que mais rápido? Porque ele vai atingir questões breves. Diferente da psicologia, por exemplo, que não vai ter limite de sessão, ele não vai chegar para você, a não ser que você esteja passando pelo convênio, mas o psicólogo não vai falar para você, nós vamos fazer 5 sessões e você vai sair daqui provavelmente respondendo as questões que você está procurando, porque ele não pega um aspecto breve da sua vida. E provavelmente o psicólogo, quando você chegar tentando responder uma pergunta, você vai descobrir outras 5, no mínimo. Tipo isso. Já no coaching, não, ele vai tratar aquele aspecto específico. Muito focado, né? Ele é mais voltado para a área prática da sua vida, então carreira, relacionamento, não que a psicologia também não seja, mas ele vai tratar de um aspecto breve, entende? Então assim, não é sobre estar incomodando a psicologia, mas é sobre ter conhecimento sobre algo que está acontecendo, algo que as pessoas estão buscando e entender até que ponto isso pode ajudar ou não, até para de repente um profissional da psicologia indicar ou não, de repente um colega falar assim, pô, eu acho que tal colega pode te ajudar, porque você tem um aspecto que é mais breve, uma coisa que você precisa tratar, que ele com a metodologia do coach talvez te ajude, por que não? Mas precisa ter conhecimento, precisa entender como funciona, para daí sim falar, gosto ou não gosto da prática, concordo ou não concordo, acho que precisa sim criminalizar ou não, eu acho que está errado ou não, entende? Eu acho que o formato do coach também me vem à cabeça que ele é muito atrativo, porque ele surge, ele está aparecendo num momento da sociedade em que a gente está com a tecnologia a milhão, então tudo é muito rápido, muito fácil, e o coach ele responde algumas questões nossas da mesma maneira. Então assim, eu não tenho tempo para ficar fazendo um processo de terapia mais longo porque a minha vida é corrida, eu não tenho tempo para planejar um projeto maior e ter um retorno lá na frente, não. Como a Amanda falou, o coach ele é pontual, ele é focado, então eu vou trabalhar finanças, melhorei finanças. Vou trabalhar relacionamento, e vai. E aí, complementando, tanto a psicologia não é contra o coaching, que agora no finalzinho de março desse ano, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, lançou uma nota falando sobre o que o conselho entende sobre o coaching, e no finalzinho do mês também ele chegou a fazer uma live no YouTube do conselho com um debate sobre o tema, em que teve muito comentário negativo, inclusive, mas que eu achei muito bacana. Resumidamente, a gente também vai deixar a nota aqui embaixo, tá, para vocês verem. Eu vou tentar deixar o card da live que o conselho fez para vocês assistirem e se interessar. Mas o que o conselho fala? Basicamente que ele fez essa nota porque a demanda de pessoas questionando o posicionamento da psicologia em relação ao coaching foi muito grande, o que a gente imagina, porque como eu falei, tem muito psicólogo fazendo o curso de coaching e tendo essa formação. E o conselho basicamente ele fala que ele não é contra, ele entende que o coaching pode ser uma ferramenta importante, porém ele diz que todo psicólogo formado em coaching que estiver atuando como coaching, ele vai responder a partir do código de ética do psicólogo. Então ele vai responder como psicólogo. Isso eu achei muito legal. Porque você dá um suporte para esse profissional e você regulamenta de alguma forma essa parcela dos coaches que estão atuando. Então se de repente você procura um coaching que é psicólogo, esse profissional ele responde pelo código de ética da psicologia, até porque o coaching não tem. Então eu acho bacana porque é uma segurança a mais para quem passa com esses profissionais e ao mesmo tempo cobra desses profissionais que eles tenham uma atitude ética adequada ao atendimento que eles estão fazendo. Eles são obrigados a explicar e deixar claro para o paciente que estou atuando como coach, estamos fazendo um trabalho de psicólogo, uma psicoterapia, enfim, para não ficar uma coisa bagunçada e misturada. Então isso eu achei muito legal. Mas, como a gente vem trazendo aqui desde o início do vídeo, tem uma parcela gigantesca de pessoas fazendo o curso e atuando sem regulamentação nenhuma. Eu vou aproveitar que você está citando essa questão da nota, eu anotei um trecho importantinho aqui que eu achei legal, que ele fala assim: é importante destacar que o psicólogo assumirá a responsabilidade profissional desde que capacitado, pessoal, teórico e tecnicamente, não realizando previsão taxativa de resultados. Você entende a principal diferença?
Talvez você esteja se perguntando assim, pô, você que é profissional e não gosta de psicólogo que faz coaching, você que é profissional psicólogo no caso, e você não gosta de quem faz coaching, você tem ódio de coaching e tal. E aí você pensa assim, pô, mas você já não fez a graduação? Caramba, você gastou 5 anos da sua vida, investiu e tal, pra ainda ir agora fazer o coaching? Eu penso assim, o coaching ele tem uma gourmetização, então ele tem um valor agregado altíssimo, isso faz toda a diferença, e não é todo mundo que pensa de repente igual você, que tudo bem ter resultados a longo prazo. Às vezes a pessoa tem um planejamento de vida para ela que ela quer um resultado um pouco mais rápido, e o coach vai responder isso para ela vai fazer sessões com um valor mais alto, mas você tem que entender que esse valor mais alto ele está atingindo outro público, que não é o seu público, então não é necessariamente a sua concorrência. Se você quer atingir a pessoa com um poder aquisitivo maior, então não necessariamente vocês vão brigar por isso, porque a sessão do coaching ela tem um público específico por ter um valor agregado, mas não necessariamente você vai concorrer com o seu colega ali de profissão, tá? E aí tem essa outra questão de que, como a gente falou lá antes, o coach ele vem para dar respostas mais rápidas para questões breves. Então, a psicologia, ao contrário disso, não realizar previsão taxativa de resultados. Ele não vai falar para você, olha, em 10 encontros você vai ter as respostas que você procura, tá? E principalmente, a psicologia não vai chegar para você falando assim, quais respostas você quer, quais as perguntas que você tem. Porque não necessariamente você tem uma pergunta. Eu penso assim, pelo menos. Então, acho que a psicologia ela não vai necessariamente receber um paciente e esperando que ele tenha necessariamente uma pergunta. Talvez ele vá descobrir ali junto com você que ele tenha perguntas a fazer. Acho que até respondendo, é muito comum as pessoas procurarem a psicoterapia com alguma questão. Então, por exemplo, eu vim buscar a psicoterapia porque meu casamento está acabando. Eu vim buscar porque estou me sentindo ansioso. Ou, sei lá, eu vim buscar a psicoterapia porque eu acho que eu tô com depressão, alguma coisa assim. Então, normalmente ela vem com uma demanda específica. É muito difícil alguém vir buscar e falar assim, eu quero vir por autoconhecimento. Normalmente o profissional de psicologia faz isso, ou algumas outras pessoas que têm um nível de conhecimento próprio até bacana, e não necessariamente está passando por algum problema na vida, mas quer desenvolver isso também. É possível. Mas em geral vem com uma demanda específica. Agora o coaching normalmente vem com algo muito específico. Então, e aí tem essa coisa que a Amanda colocou, do quanto o coaching vai te prometer um resultado em tantas sessões, e a psicoterapia não vai te prometer resultado, não deve te prometer resultado em sessões ou algo em períodos específicos. Se você é coach, tá assistindo esse vídeo e a gente tá falando meio besteira, comenta aqui pra gente, porque é legal, a gente tem como base o que está escrito, né? E às vezes na prática, para você que estudou, que você foi lá, fez o curso de fato, talvez você tenha uma outra visão. Então comenta pra gente, vamos entender melhor, né? O que é isso. Agora uma outra coisa, que a gente acabou pulando aqui, a gente tinha meio que montado um esqueminha para explicar, mas na hora de debater, né, a gente vai seguindo meio que da cabeça. E tem uma questão que eu acho que talvez você que não tenha contato com o coach, ou às vezes teve contato, mas não ficou tão claro, por que a gente está falando tanto essa questão de responder perguntas ou não responder perguntas? Um dos princípios do coach, pelo que está escrito aqui, do que a gente está lendo até do próprio IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, um dos princípios é responder perguntas pessoais da pessoa. Então, você entendeu qual que foi a nossa proposta aqui? A gente mostrou que existe um movimento contrário ao coaching, tentando mostrar que, assim, dá um grito de ei, tem uma coisa acontecendo aqui, tá mexendo com as pessoas e talvez não seja devido fazer isso. Existe um movimento gigantesco há anos de grande procura da ferramenta coaching, tanto para atuação quanto para autoconhecimento, pessoas buscando o serviço. E isso é expressivo há tantos anos e agora que está sendo discutido, e existe um posicionamento da psicologia em relação a isso para tentar dar uma segurada ali nos profissionais que estão tentando conciliar as duas áreas e buscar algo melhor para sua própria formação, para sua própria profissão, tá? Nosso ponto é esse. Vocês conseguiram perceber o tanto de fio solto nisso tudo? O tanto de coisinha aberta que ainda tá, isso pra mim é a sensação que fica. Pra mim também, eu acho que o coaching
particularmente falando, eu acho que o coach é uma área de conhecimento que está solta, uma área de atuação que está completamente solta. Eu não sei o posicionamento de outras categorias profissionais em relação ao coach. Eu sei, e a gente comentou do Conselho Federal de Psicologia, porque é o que a gente está mais próximo, mas de outras categorias eu não sei. Achei muito bom o que o Conselho fez para minimizar essa coisa de assim, não vou proibir porque eu acho que pode ser bom, mas eu vou tentar de alguma maneira dar uma controlada. O que eu achei excelente. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, mesmo que todas as outras categorias profissionais façam isso, você vai dar uma boa segurada, uma boa regulamentada em muita gente que está fazendo coaching, mas tem outros milhões que não tem formação nenhuma e não respondem para nenhum órgão, não respondem para ninguém. E ele vai fazer o coaching e ele vai atuar. Sinceramente, eu não sei qual que é a melhor maneira de resolver isso. Eu não sei se o coaching tem que virar algo dentro da psicologia ou de qualquer outra categoria, ou se ele tem que se tornar uma profissão regulamentada e de repente um curso de graduação regulamentado pelo MEC. Não sei, sinceramente não sei qual que é o melhor caminho, mas o que eu sei é que a gente precisa discutir mais isso. Como eu falei no início do vídeo, eu não sou a favor da criminalização do coaching, mas eu acho que essa tentativa de criminalização está fazendo algo que não estava sendo feito, que é a discussão do assunto. Simples assim. Talvez seja uma ideia radical, pelo menos para mim é uma ideia radical, mas é uma ideia que está fazendo a gente ler, pensar, discutir e debater. Essa matéria está lá no Senado. Então, assim, tem pessoas no Senado direcionadas apenas para discutir isso e para pensar o que pode ser feito com isso. Se você se interessa, tenta estar mais próximo. No site do Senado dá o nome de algumas pessoas que estão envolvidas, alguns deputados que estão envolvidos com essa discussão. Você pode mandar e-mail para eles e falar o que você pensa, enfim, de alguma maneira você pode participar. Ou nem que seja compartilhando esse vídeo para a galera, deixando seu like e comentando aqui pra gente o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês são coaching ou são psicólogos que fizeram curso de coaching e enfim, e tem uma opinião diferente do que a gente falou. Comenta aqui pra gente poder discutir um pouquinho mais, enfim, e levar essa discussão para mais pessoas ainda. Exatamente. Lembrando de sempre comentar, gente, com argumentação, ofensa, qualquer tipo de comentário negativo, sei lá, não sei nem explicar isso. Agressivo, passivo-agressivo não pode. Qualquer agressividade aí nos comentários vai ser ignorada, tá? Porque essa não é a proposta aqui, tá bom? Estamos abertos para discussão, rebatam de verdade. Se a gente tiver principalmente falando coisas erradas aqui, rebatam com a gente. É sempre importante, conhecimento é válido, mas agressividade e ofensa não tem lugar aqui não, tá bom? Beleza? Obrigado por quem assistiu até aqui. Comentem, compartilhem tudo que a gente já falou e até o próximo vídeo. Até!